Extra porque uma economia cooperativa. Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco. Eu começo com esta frase que é para avisar que eu sou daquelas pessoas que posso fazer pouco, porque não tenho dotes oratórios, mas se não fizesse nada seria um erro, porque esta mensagem que eu vou partilhar é extremamente importante para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. Toda a verdade passa por três estágios. No primeiro é ridicularizada, no segundo é rejeitada com violência, no terceiro é aceita como evidente por si própria. A maior parte da informação que eu vou partilhar é uma informação totalmente contrária ao pensamento dominante, por isso também naturalmente irá passar essas três fases. Neste momento será começada a ser ridicularizada, provavelmente, pelo menos a experiência que eu tenho, normalmente quem não conhece associo muito, lembro-me logo desta frase, que é: quando alimentei os pobres chamaram-me santo, mas quando perguntei por que há gente pobre chamaram-me comunista. De maneira que normalmente é este o termo que usam, é um projeto comunista. Mas é por quem não o conhece, quem conhece não tem razão de queixa. O começo da sabedoria é encontrado na dúvida. Duvidando começamos a questionar e procurando podemos achar a verdade. Então o meu objetivo não é que as pessoas encarem logo esta informação como evidente por si própria, porque é totalmente contrário ao que estamos habituados, mas o meu objetivo é que algo desta informação, algo faça, que suscite uma dúvida e depois motive as pessoas a questionar e a procurar. Um bocado sobre o meu trabalho, tenho dois projetos. Um é sobre democracia direta e outro é sobre cooperativismo, onde divulgo um modelo económico muito simples que tem como objetivo colocar uma comunidade a cooperar. Eu só tenho o 12º ano, de maneira que o que eu partilho aqui não é resultado de aprender na universidade, mas é resultado de cerca de 3 anos de investigação, uma média de 4 a 5 horas por dia. Mas eu concordo com estes pensadores aqui que dizem que o que é ensinado em escolas e universidades não representa educação, mas são meios para obtê-la. As universidades é bom para aprender uma profissão, mas a educação, eu acredito, assim como a Asimov, que acredito firmemente que o autodidatismo é o único tipo de educação que existe. Não tenho por educação, quando eu digo educação, é aquela informação que é importante para o nosso futuro, de saber como é que o mundo funciona. Começo com esta frase aqui: o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Normalmente as pessoas associam os problemas do mundo a uma guerra entre o bem e o mal, mas apenas existe uma guerra, que é entre o conhecimento e a ignorância. Eu vou dizer uma frase que pode parecer loucura ou arrogância, mas se todas as pessoas soubessem o que eu sei, em meia dúzia de anos 99% dos problemas acabariam. E não é por eu ser melhor que os outros, mas é porque eu tenho profundo conhecimento dos problemas, onde é que está a origem dos problemas. Se o problema fosse uma guerra entre o bem e o mal, então certamente que o bem e o mal estaria distribuído pelo mundo de maneira uniforme, mas nós aqui nestes indicadores vemos que mesmo em sociedades aparentemente iguais existem níveis completamente diferentes de problemas. Por exemplo, aqui homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil tem 25, as Honduras 67, a Noruega tem 0,72. Por exemplo, número de presos por 10 mil habitantes, os Estados Unidos têm 576 e o Japão só 40. Índice de confiança mútua, ou seja, perguntaram às pessoas: concorda com a frase a maior parte das pessoas são de confiança? E em Portugal só 10% concordaram em que as pessoas fossem de confiança, e na Suécia 66%. População com doenças mentais, nos Estados Unidos 26%, no Japão 8%. Gravidez na adolescência, nascimentos por 1000 adolescentes entre os 15 e 19 anos, Estados Unidos 50, Dinamarca só 8. Esperança de média de vida, Moçambique 42 anos, Austrália 81. Número de mulheres com cancro por cada 100 habitantes, Estados Unidos 13, Japão apenas 1. População que sofre de obesidade, Estados Unidos 30%, Noruega 11%. Percentagem de pessoas que se consideram felizes, Bulgária 45% e Islândia 95%. Então mesmo em países que até têm o mesmo nível de riqueza, têm níveis completamente diferentes. E porquê é que isso acontece? Costuma-se dizer que já tudo foi descoberto, e é verdade. E para mim a melhor... É verdade, não é verdade, mas para mim a melhor resposta está neste livro, O Espírito da Igualdade.
por que razão sociedades mais igualitárias funcionam quase sempre melhor. Este para mim é o livro mais importante do mundo, e quando eu ligo mundo lembro sempre esta frase, que para mim é também das que mais dizem com poucas palavras, que é: tudo o que o homem não conhece não existe para ele. Por isso o mundo tem para cada um o tamanho que abrange o seu conhecimento. O nosso tamanho, o nosso mundo é sempre o tamanho do nosso conhecimento. Por isso, no meu mundo, seja ele pequeno ou grande, este para mim é o livro mais importante. É um livro escrito por 2 professores universitários britânicos e que apresenta o resultado de vários anos de investigação. Mais de 50 investigadores por ano. E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que existia uma relação direta entre as desigualdades de rendimento e os problemas sociais. Este gráfico é um resumo de vários gráficos, onde tem índice de problemas, os índices de problemas sociais sobre níveis de confiança, toxicodependência, alcoolismo, esperança de vida, mortalidade infantil, obesidade, literacia, gravidez na adolescência, homicídios, número de presos e mobilidade social. Para cada um destes problemas sociais existe um gráfico e muitos outros problemas. E eles verificaram que em todos eles, sem exceção, à medida que aumentava a desigualdade de rendimentos na comunidade, aumentava também aqui o número de problemas sociais. Por exemplo, Portugal e os Estados Unidos são dos países com maior desigualdade de rendimentos, também são os que têm mais problemas sociais. Então isto dá-nos logo aqui algo para começarmos a trabalhar, ou seja, todos aqueles mecanismos que aumentem as desigualdades são prejudiciais. Todos aqueles mecanismos que baixem as desigualdades são benéficos. É isso que nós vamos ver agora. Vamos ver os mecanismos que aumentam as desigualdades. Estes são os grandes mecanismos: o lucro, os juros. Os juros estão incluídos no lucro, mas eu para aqui dividi para uma questão de ficar melhor na apresentação. Estes são mecanismos que são aparentemente inofensivos. As pessoas tomam-nos como normais, como necessários até. Mas estes mecanismos são dos mecanismos mais destrutivos que existem. No meu mundo, estas palavras equivalem a genocídio, a terrorismo, a nazismo, são na mesma categoria. Porque estes mecanismos mataram mais pessoas que todas as guerras juntas na história. Eles matam sobretudo através de duas formas. Mais formas, mas sobretudo as duas grandes é através da pobreza, que geram. Como diz Gandhi, a pior forma de violência é a pobreza, só que é uma violência que não faz sangue, não aparece na televisão. É uma violência encoberta, que mata sem fazer sangue. E também na saúde, no efeito que estes mecanismos têm na saúde. Por isso, isto é apenas um exemplo entre tantos que existem. Por exemplo, aqui nesta notícia, as farmacêuticas, este Prémio Nobel da Medicina disse que as farmacêuticas bloqueiam medicamentos que curam porque não são rentáveis. Vamos ver então no lucro. Começamos pelo lucro nas empresas. Como é que o lucro contribui para a desigualdade? Este é um artigo da revista Forbes que saiu, parece que é o mês passado, em dezembro, e diz aqui: se a Apple, que toda a gente conhece, é uma empresa de computadores e telemóveis ou telefones, sei lá o que é, fosse uma cooperativa de trabalhadores, cada funcionário teria recebido um dividendo ou lucro anual de 327 mil euros em cima dos seus salários. Então esta empresa tem 98 mil empregados e durante o ano cada empregado recebeu o seu salário mensalmente, e no fim do ano, se esta empresa dividisse os lucros que teve por cada um dos funcionários, cada funcionário tinha recebido mais 327 mil euros. Este dinheiro é dinheiro que é retirado ou da economia, seja através dos preços altos ou retirado dos empregados, por exemplo, é retirado da base e o que é que acontece a este dinheiro? Vai para meia dúzia de acionistas. Em Portugal, por exemplo, a PT pagou 11 mil milhões de dividendos desde 2000, só para ter uma ideia do nível que é 11 mil milhões, quer dizer, a ajuda da Troika a Portugal foi de 78 mil milhões para resgatar um país inteiro. Bastavam 7 empresas destas para já não ser necessário. Pronto, estes lucros vão para meio dúzia de acionistas. Por isso, normalmente, como diz esta notícia, é natural que isto aconteça. Os 400 mais ricos do mundo
aumentaram a fortuna em 92 mil milhões em 2014. E que neste momento 0,7% da população concentra 44% da riqueza. E ainda há pouco surgiu uma notícia aí que estima-se que em 2016 1% da população tenha tanta riqueza como o restante 99%. E depois, normalmente, como nós sabemos, vemos nas notícias, normalmente isto é tanto dinheiro que vai para paraísos fiscais. E este aqui, professor de Economia, o Ladislau Dauber, da Universidade de São Paulo, ele aqui neste artigo apresentou vários estudos que estimam que o estoque de capitais aplicados em paraísos fiscais seja na ordem de 1/3 a metade do PIB mundial. Esta notícia também, pronto, a diferença entre os ricos e os pobres alcança maior nível em 30 anos, em vez de ter a diminuir, tem estado a subir. Isso acontece por muitos motivos, mas, por exemplo, um que eu vou falar agora é sobre as privatizações que há 30 anos para cá tem havido uma onda de privatizações por todo o mundo, uma desregulação dos mercados de capitais e também das privatizações. O que é que acontece quando uma empresa é privatizada? Qual é o argumento que utilizam? A empresa é ineficiente, tem muitos trabalhadores, eles não fazem nada e temos que a pôr eficiente. Então, normalmente, o que é que acontece quando a empresa passa para privado? Despede-se trabalhadores, baixa os salários e o lucro, em vez de ir para o Estado, vai para meia dúzia de acionistas. Por isso, o que é que acontece? É que, como dizem estas notícias aqui, por exemplo, desde que a vinda da Troika para cá, tirou 5.800 milhões de euros ao trabalho e deu 4.400 milhões ao capital. Ou, por exemplo, aqui nesta notícia também, a despesa com o pessoal diminuiu 18% e os juros aumentou 13%. Agora vamos ver o lucro, o mecanismo de lucro dos cidadãos. Poderíamos defini-lo como receber o máximo com o esforço mínimo, não é? É o que todos nós queremos, como se costuma dizer, tudo o que vier é lucro. Eu pus aqui este exemplo aleatório, que é do Mexia, do presidente da EDP, que ele aqui em 2012 recebeu 8.500 euros por dia. Eu pergunto-me, muita gente pergunta, como é que uma sociedade permite este tipo de distribuição de rendimentos. Eu tenho duas justificações. O primeiro é que as pessoas olham de forma errada para o dinheiro, as pessoas olham para o dinheiro como números numa conta bancária, e quando deviam olhar para ele como recursos. Porque se eu tiver dinheiro numa nota na mão, mas não tiver recursos para comprar alimentos ou combustíveis, etc., eu apenas tenho uma folha de papel. Portanto, o dinheiro é sempre recursos. E, por exemplo, só para exemplificar, se a transferência de salários em vez de transferido por uma conta bancária, fosse levantada em recursos, não é? Então 1,5 milhão de famílias, que atualmente, isto é dados de 2008, penso eu, ganham 440 euros por mês, 1,5 milhão de famílias, e levantariam os seus recursos num Renault Clio. 500 mil que ganham 839 precisariam de um carro maior. 1 milhão que ganham 1.466 euros precisavam já de um carro intermédio. 300 mil que ganham 3.700 precisarão de um carro maior, etc. E as 800 famílias que ganham mais de 18 mil euros precisavam de um caminhão de tiro. Este aqui provavelmente precisaria de uma frota. E se fosse assim, certamente que já não digo nada, mas penso que as pessoas já não permitiriam este tipo de distribuição. A segunda justificação é que as pessoas não têm consciência de um facto muito simples. É que todo o dinheiro ou recursos que eu receba, todo o dinheiro, que são recursos sempre, né? Que eu receba sem trabalhar, tem que haver alguém a trabalhar para eu receber aqueles recursos. E isso tem um nome na história. É a escravatura. A escravatura era mesmo tradicional, é assim. O escravo trabalha, no fim do dia entrega os bens ao seu dono. E se nós olharmos o mundo nesta perspectiva, nós verificamos é que o objetivo de todas as pessoas é escravizarem-se umas às outras. Por isso, naturalmente, que nós tenhamos este mundo cão onde vivemos. Vamos então ver mecanismos que já viram os efeitos nefastos do lucro e trabalham sem ele. O grande mecanismo são as cooperativas, que são espalhadas por todo o mundo ocidental, muito utilizadas, muito conhecidas. E depois mais 3 pequeninos. As cooperativas, pelo Código Cooperativo, a própria definição, são pessoas coletivas autónomas que, através da cooperação, visam, sem fins lucrativos,
a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais ou culturais dos seus membros. Vamos comparar um grupo, estes dois tipos de empresas, a cooperativa e uma empresa tradicional, o efeito que elas têm sobre a desigualdade de rendimentos. Vamos utilizar o maior grupo cooperativo do mundo e compará-lo, por exemplo, podemos continuar com a EDP. O maior grupo cooperativo do mundo é a Mondragon, que são 120 cooperativas, das quais uma universidade, tem um banco, uma cadeia de supermercados, indústrias, etc. É o sétimo maior grupo empresarial de Espanha, tem mais de 80 mil trabalhadores e um volume de negócios de 13 mil milhões de euros. Então, o salário mais alto neste grupo apenas pode ser de 6 salários mínimos. O presidente da EDP ganhou aqui uma média de 400 ou 500 salários mínimos. O lucro na Mondragon é inexistente, ou seja, nas cooperativas, se for uma cooperativa de produção, o lucro é dividido ou fica na empresa, ou é dividido pelos trabalhadores, no fundo é um acerto de salário. Se for uma cooperativa de consumo, o lucro é utilizado ou para ficar na empresa ou para reduzir os preços. A EDP, por exemplo, teve acima de 1.000 milhões de euros de lucro, ou seja, os salários mais os lucros, comparando um com o outro, vemos o que é que cada tipo de empresa contribui para a desigualdade. Aqui no livro Espírito da Igualdade, também no capítulo das soluções, apresenta-nos aqui as cooperativas como solução. Diz aqui, como forma de transformar as nossas sociedades, as empresas controladas pelos trabalhadores apresentam a vantagem de poderem coexistir lado a lado com estruturas empresariais convencionais. Podem coexistir novas e velhas formas empresariais. A transformação da sociedade pode começar desde já. Poderemos assim embarcar numa transformação fundamental da nossa sociedade por via de uma transição ordeira, fazendo crescer a nova sociedade a partir da velha. À medida que o setor das empresas controladas pelos trabalhadores se alargasse, as normas e os valores das pessoas relativamente às taxas de remuneração apropriada para diferentes trabalhos e que diferenciais são aceitáveis acabariam por mudar, e deixaria de existir no setor privado um patronato incrivelmente rico que convida a comparações e leva as pessoas a pensar que tais salários poderiam ser justificados. Talvez esteja na altura de rejeitarmos um mundo onde as pessoas encaram a maximização dos lucros pessoais como um objetivo louvável a vir. Só mais, já agora, dois apontamentos sobre as cooperativas. É que, por exemplo, a Mondragon, é a empresa com a maior produtividade de Espanha. Normalmente as cooperativas têm sempre uma maior produtividade porque as pessoas estão a trabalhar para elas próprias. E, por exemplo, também outro aspecto interessante é que a Mondragon chegou à conclusão que nenhuma cooperativa poderia ter mais de 500 pessoas, porque normalmente depois os órgãos coordenativos ficavam muito longe das bases e depois isso dava maus resultados. Tem que ser sempre comunidades pequenas. E também é interessante a história como surgiu a Mondragon. Foi através de um padre, já em 1930, que ele na altura via os efeitos nefastos do capitalismo e procurou outras soluções. Encontrou as cooperativas, acho que foi em Inglaterra, e depois ele tentou implementá-las lá, não tem muita aceitação, mas ele ensinava numa escola e ensinou os alunos sobre as cooperativas. Depois, mais tarde, 5 alunos, uns anos mais tarde, abriram uma cooperativa, correu muito bem. Depois eles foram ter com o padre a dizer que precisavam de expandir a cooperativa, mas não tinham dinheiro, e o padre disse-lhes para abrirem um banco, e então eles ficaram espantados com a sugestão, mas depois o padre lá os convenceu e eles abriram um banco com a ajuda do padre. O padre era uma pessoa muito conceituada lá na terra e ele conseguiu transmitir às pessoas a ideia que se as pessoas estivessem a investir no banco, estavam a investir em emprego local, porque o banco ia investir em cooperativas, que era emprego local. Conseguiu passar esse conceito e aí, em meia dúzia de anos, passou de uma cooperativa para 120. Por exemplo, aqui o Papa também elogiou as empresas que durante a crise reduziram a sua margem de lucro e apostou nas cooperativas como forma de gestão empresarial. Por exemplo, aqui este livro, Como Constituir uma Cooperativa, do Dr. Vítor Mendes, não sou eu, este é o doutor, sabe o que é que fala.
Ele tem aqui um breve resumo do cooperativismo e mostra-me que a Igreja sempre esteve muito ligada ao cooperativismo. Tem um texto que eu acho muito lindo e vou lê-lo. O cooperativismo é no mundo em que vivemos, cada vez mais global e individualista, umas atividades mais nobres e socialmente mais justa e solidária. Criar uma empresa cooperativa é um ato individual, mas revelador do espírito mais altruísta do ser humano. A palavra cooperar resulta da conjugação de duas expressões latinas, cum e operare, querendo dizer tomar parte com ou participar numa obra comum. Cooperar corresponde assim ao ato mais nobre do ser humano, significando participar em comum com o seu semelhante numa atividade socioeconómica na qual vão partilhar um ideal comum, um fim económico, mas social, e sobretudo na mudança social da comunidade e do meio envolvente. O homem, desde os primórdios da civilização, que vive um grande dilema entre o ser individual e o ser gregário. É uma luta entre a defesa do eu, do homem como ser egoísta, a pensar somente em si, sem necessidade de cooperação, e por outro lado o homem que sente necessidade de autoajuda, designadamente económica, através de organizações democráticas. Aqui surge o associativismo e o cooperativismo. Em linhas gerais, podemos assinalar que o fenómeno cooperativo tem origem na necessidade de alguns homens porem em comum capital, sobretudo humano, de forma a superar as suas limitações, diria insuficiências do ser humano como ser individual. Temos assim na origem do espírito cooperativo o espírito cooperativo do ser humano. Podemos encontrar mesmo a primeira fundamentação do espírito cooperativo na Bíblia, onde deparamos com diversas passagens sobre cooperação entre homens num verdadeiro trabalho de cariz associativo. Por outro lado, temos as ideias cooperativas e associativas defendidas pela Igreja Católica que, durante o século XX, em particular na Europa e na América Latina, estimulou a criação de cooperativas como forma de promoção da dignidade dos homens, das comunidades, do direito ao emprego, autossustentabilidade de si e da família. Vários homens da Igreja, em particular papas, através de encíclicas, defenderam a solidariedade, a entreajuda e a cooperação no trabalho, na economia e na sociedade como alternativa ao Estado, muitas vezes ineficiente e incapaz, e também ao setor privado, apenas preocupado com o lucro. A nível da intervenção no terreno e na comunidade, muitos parcos, em particular na América Latina, promoveram a criação de cooperativas com instrumento ao serviço do desenvolvimento social e económico das populações. O cooperativismo assenta assim no princípio da cooperação, que se define como a base doutrinal, o fio condutor do serviço do setor cooperativo, traduzindo-se em palavras tais como solidariedade, entreajuda, dádiva aos outros e receber. Ora, as empresas sociais. As empresas sociais é um conceito criado por Yunus. Ele, no ano 2006, ganhou ele e o Banco Grameen, que foi criado por ele em 1976, ganharam o Prémio Nobel pela criação do microcrédito. É um conceito que retirou milhões de pessoas da pobreza no Bangladesh e no resto do mundo. Estou aqui a fazer então um parênteses para quem não conhece o Yunus e como é que surgiu este banco. Ele, em 1970, ele via no Bangladesh muita pobreza e foi pesquisar porque é que acontecia. E ele verificou que as pessoas normalmente aquilo funciona muito lá no Bangladesh, nos países mais pobres, para os pequenos comércios, e ele verificou que as pessoas, os bancos não davam créditos às pessoas iam a capitalistas locais que tinham dinheiro, emprestavam dinheiro a essas pessoas a um juro alto, e as pessoas, o lucro que tinham era para pagar o juro, e estavam constantemente naquela escravatura do juro. Então ele foi ter com os bancos para tentar que eles emprestassem dinheiro a essas pessoas. E os bancos, obviamente, que não emprestaram. Eram pessoas que não tinham bens, não tinham nada. Eram pessoas pobres. E ele, então, ofereceu-se ele próprio para ser o fiador dessas pessoas. E então, ele foi o fiador, ele próprio, e correu bem os primeiros empréstimos. E depois o conceito cresceu, este conceito dos pequenos empréstimos, e acabaram por criar um banco, e em 1976 e em 2006 ganhou o Prémio Nobel, e é o maior banco do Bangladesh. Mas ele diz que, aqui no livro Empresa Social, ele diz que avançou do microcrédito para um conceito ainda muito mais alargado. Diz ele, este novo conceito trará uma mudança fundamental à arquitetura da nossa economia capitalista, aproximando-a de um enquadramento completo e satisfatório ao libertá-la das falhas básicas que conduzem à pobreza e a outros males sociais e ambientais.
Trata-se do conceito de empresa social. Quais são as regras da empresa social? Os investidores só podem rever a quantia que investiram, nem sequer é levada em conta a inflação, e quando a quantia investida for reembolsada, o lucro fica na empresa para a sua expansão ou melhoramento. No Bangladesh existem, e que ele é do Bangladesh, e foi lá que ele criou este conceito, e lá existem muitas. Porquê? Porque ele era uma das pessoas mais conceituadas, era quase, entre aspas, o dono do banco, e ele investiu, portanto tinha dinheiro para investir em empresas sociais. Aqui a Grameen Danone é uma parceria com a Danone. Isto é um vídeo na internet muito engraçado, ele a contar a história, quando teve uma reunião com o presidente um evento em que ele ficou ao lado do presidente da Danone e sugeriu que criasse uma empresa social. O presidente da Danone nem sabia o que era isso, perguntou o que era isso, e ele disse: podem investir, mas depois não têm lucro nenhum do que investiram. E ele mesmo assim aceitou. E ele até perguntou: mas você está a entender o meu inglês? Ficou espantado, porque é contrário à lógica do capitalista de que busca o lucro, né? Comparando o que é que existe no Bangladesh, que se podemos assim comparar, por exemplo, a Grameenphone, podemos comparar com a nossa Telecom, é uma empresa de telecomunicações lançada em 96, e em meados de 2009 tornou-se a maior empresa tributada do Bangladesh, com mais de 25 milhões de assinantes. Esta empresa, equivalente à nossa Telecom, esta empresa não tem lucros. Os lucros nesta empresa só podem ficar na empresa, mais nada. Portanto, obviamente, tem que ter preços mais baixos. A Grameen Danone é uma empresa de produtos lácteos, com uma produção mensal de mais de 100 toneladas. E a Grameen Shakti, equivalente à nossa EDP, talvez, tornou-se a empresa de sistemas domésticos de energia solar no mais rápido crescimento do mundo. Por exemplo, eu fiz aqui um pequeno exercício, só no ano 2011, se apenas a EPT e a EDP fossem empresas sociais, teriam devolvido a cada português mais de 234 euros, só referentes a juros e lucros. Nem estão em conta aluguéis, nem salários milionários, nem nada. Por exemplo, uma família como a minha, tínhamos recebido 900 euros tínhamos recebido. O mutualismo também tem a definição, tem a ausência de fim lucrativo. As associações mutualistas não têm fins lucrativos. O destino dos resultados é definido pelos associados, em geral, podendo ser distribuídos pelas modalidades subscritas por estes. Depois aqui, neste log aqui, este é um log aqui de uma associação mutualista aqui, que é aqui perto de mim, e aqui, por exemplo, aqui no Porto existem várias associações destas, e o mutualismo até é bastante conhecido, entre aspas. Depois temos também as empresas de comunhão. A economia de comunhão foi lançada por Sheila Lubick em maio de 91 no Brasil. Atualmente existem no mundo cerca de 756 empresas. As empresas livremente decidem colocar em comum os lucros da empresa segundo 3 finalidades de igual importância: 1/3 para a ajuda aos pobres, 1/3 para o desenvolvimento da empresa e 1/3 para a formação cultural. Vamos ver então agora o mecanismo dos juros, que dentro dos juros existem os diretos, os indiretos e os invisíveis. O juro é um mecanismo muito simples, como todos nós sabemos. Quem não tem dinheiro, quem tem pouco dinheiro, recursos, paga a quem tem muito dinheiro. Portanto, se é o pequeno que paga a quem tem muito, quem tem pouco paga a quem tem muito, obviamente é um mecanismo que aumenta a desigualdade. Por isso também naturalmente é proibido ou considerado negativo por várias religiões. É proibido pelos muçulmanos, por exemplo, a banca dos países islâmicos não utiliza o juro, parcialmente proibido pelas testemunhas de Jeová e foi proibido durante séculos pela Igreja Católica. Por exemplo, o Papa aqui o ano passado teve aqui esta frase: quando uma família não tem o que comer porque deve pagar juros aos usuários, isso não é cristão, não é humano. É uma dramática praga social que fere a dignidade inviolável da pessoa humana. Ele não foi tão longe como eu ao ponto de proibir o juro, mas no fundo é a mesma coisa. Diz a mesma coisa, porque, por exemplo, em Portugal, cada português, seja pobre ou rico, em 2013 pagou 863 euros de juros, cada português. Só a minha família, por exemplo, pagou 3.000 euros de juros. Os diretos, não é preciso dizer, todos nós conhecemos, é aqueles que temos consciência que estamos a pagar, quando vamos pedir um empréstimo por uma casa, por exemplo, sabemos a taxa, sabemos quanto é que estamos a pagar. Depois os indiretos, são através das empresas e através do Estado. Através das empresas, as empresas têm
tens juros com empréstimos bancários, não é? Depois incorporam esses custos nos preços dos produtos. Por isso, os economistas estimam que cerca de 30% do valor que pagamos pelos bens e serviços que adquirimos é composto por rendimentos capitais, como os juros. E depois aqui também existe uma coisa maravilhosa neste sistema, é que vamos, por exemplo, aqui os capitalistas, ou quem tem muito dinheiro, recebe por dois lados. Por exemplo, vamos dar um exemplo aleatório. Por exemplo, vamos pegar no continente, na SONAI, e, por exemplo, se o Belmiro de Azevedo, se a SONAI, por exemplo, o continente, não tivesse empréstimos bancários, não teria custos com juros, digamos que venderia o produto por 100. E nesse 100 teria o seu lucro ao fim do ano. Mas se essa empresa, se o continente tiver custos com empréstimos bancários, então como os capitalistas, o Belmiro, o Amorim, etc., são pessoas que têm muito dinheiro, o continente, ao pedir emprestado ao banco, no fundo está a impedir emprestado a quem tem muito dinheiro, e então, para além de receber o lucro, ainda vai o Belmiro ainda recebe dos juros que ele está a emprestar ao continente. Ou recebe por dois lados, recebe através do lucro e mais dos juros que está a emprestar ao continente. É uma maravilha. E depois também os aluguéis, depois tem também empresas para gerir os aluguéis, etc. Prontos. Depois, o Estado, também pagamos através do Estado. Ou seja, juros incorporados nos impostos. Ou seja, por exemplo, aqui em 2013, cada português pagou 863 euros de juros, como vimos, através do no Orçamento de Estado, e pagou 850 euros para a saúde. Ou seja, pagámos mais juros do que da saúde. Então pessoas iam morrer aí por falta de medicamentos e nas filas dos hospitais e nas urgências, quando o orçamento da saúde podia ser duplicado. Ou seja, porque com estes 863 euros que cada português está a pagar, não está de juros, não está a adquirir nada, é apenas manter um mecanismo de escravatura. Aqui vemos, por exemplo, aqui um livro aqui do John Perkins, que é Confissões de um Assassino Económico. Este John Perkins, ele trabalhava em empresas ligadas ao governo dos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que era este livro aqui, que ele se intitulava Um Assassino Económico. E como é que isto funcionava? Ele diz aqui: o assassino económico identifica um país, normalmente um país em que eles tenham interesse em recursos, que lá haja. Depois conseguimos um enorme empréstimo ao seu país através do Banco Mundial, do FMI ou outra organização, que beneficiam apenas uns poucos muito ricos daquele país, e aos pobres é deixada uma enorme dívida tão grande que eles nunca a vão poder reembolsar. E depois, quando eles não podem reembolsar, normalmente depois é uma maneira deles ir buscarem as suas matérias-primas mais baratas, etc. E, por exemplo, aqui há uns anos foi bastante conhecida esta campanha do Bonobox e do Bel Geldof, que eles os dois músicos são céleres pelas campanhas envolvidas contra a fome, a pobreza e a favor da perdão das dívidas dos países subdesenvolvidos. Depois temos os juros invisíveis. Os juros invisíveis estão no sistema monetário. Por exemplo, aqui embaixo estão 3 DVDs que são bons para quem quiser estudar o sistema monetário. Este American Dream é um desenhos animados, meia hora, é um resumo, é muito bom, muito giro. O The Money Masters é o documentário mais antigo, 96, penso eu, e foi o primeiro que destapou este esquema. E para mim o melhor de todos, e analisei muitos outros, é este, o Dinheiro como Dívida 3. Quem analisar o sistema monetário verá que todo o dinheiro é criado como dívida, através de empréstimos, através do sistema de reservas fracionadas. Todo o dinheiro tem juros agregados. E depois há aqui uma coisa muito interessante, é que o dinheiro dos juros não é criado quando os empréstimos, nós sabemos, vamos pedir um empréstimo, o dinheiro dos juros não é criado, mas depois nós temos que pagar o empréstimo e mais os juros. Ou seja, como o dinheiro não é criado, eu vou ter que ir buscar os juros a outra pessoa que pediu o empréstimo. Então, tem que haver sempre duas coisas. Ou alguém a falir, alguém que não consegue pagar o empréstimo, ou ser emitido novo dinheiro para cobrir os juros.
Por exemplo, aqui vemos aqui este gráfico aqui no Reino Unido, aqui a emissão de dinheiro desde 1964. Tem sempre a subir, sempre a subir. Tem que se cobrir os juros. E aqui em 2008, quando houve a crise, aí é que diminuiu. Portanto, as crises fazem parte do sistema. O resultado é que o sistema monetário é um mecanismo que suga constantemente recursos da base para o topo. Como todo o dinheiro é criado através de empréstimos, os empréstimos têm juros e os juros, não quer que seja aplicado, dá sempre o mesmo resultado, baixo para cima. Portanto, os economistas estimam que cerca de 80% da população mais pobre paga juros aos 10% mais ricos. Vamos ver mecanismos que já não utilizam os juros. Os bancos sem juros e as moedas comunitárias. Banco sem juros. O Banco Jack, na Suécia, é uma instituição financeira cooperativa, proprietária dos membros, com cerca de 38 mil membros, e os cerca de 38 mil membros determinam as políticas do banco e a sua direção. Os membros do Banco Jack não cobram ou pagam juros sobre os seus empréstimos, um princípio compartilhado com o sistema bancário islâmico. Todas as atividades do banco ocorrem fora do mercado de capitais, visto que os seus empréstimos são financiados exclusivamente pelas poupanças dos membros. Em 2011, os membros tinham acumulado 131 milhões de euros de poupança, dos quais 98 milhões foram alocados em empréstimos aos seus membros. Os custos administrativos e de desenvolvimento são pagos através de cotas e taxas sobre os empréstimos. Então, este conceito surgiu na Dinamarca em 1931, mas ele nunca se desenvolveu muito, nunca saiu dali. Porquê? Porque o conceito do Banco Jack é difícil de crescimento, porque quem lá deposita dinheiro acaba por perder dinheiro por duas vias. Primeiro, porque não recebe juros, né? Se depositar o seu dinheiro no outro banco, recebe juros, ali não recebe, portanto está a perder dinheiro. E o segundo, porque vê o seu dinheiro desvalorizar devido à inflação artificial. A inflação é também um mecanismo não muito conhecido das pessoas. Existe a natural e a artificial. A natural, todos conhecem. Este ano há muitos tomates, o preço é baixo. Para um ano há poucos tomates, o preço é alto. Exato. É normal. Há mais pessoas, há as mesmas pessoas a querer, há menos tomates, é natural. Mas depois existe a artificial, que esta é pouco conhecida. A inflação artificial funciona através da manipulação da quantidade de dinheiro em circulação na economia e tem sido utilizada desde sempre pelos governos como um imposto invisível para financiar guerras e clientelas sem terem de enfrentar a resistência da população ao imposto visível. Por exemplo, os Estados Unidos queriam entrar na guerra, eles tinham duas hipóteses. Ou diziam às pessoas, olha, precisamos de tantos trilhões de dólares dos vossos impostos, e as pessoas aí já não quereriam provavelmente a guerra. Ou então tem outra forma, é imprimir dinheiro e depois gera a inflação e os produtos são mais caros e as pessoas ficam com menos dinheiro. Ou seja, é um imposto escondido. Aqui neste livro, A Tragédia do Euro, do economista alemão Philipp Bagos, que tem o prefácio do João Ferreira do Amaral, ele diz lá este excerto: a manipulação da quantidade de dinheiro numa economia tem apenas um objetivo: financiar as políticas governamentais. Não há nenhum outro motivo para se manipular a quantidade de dinheiro de uma economia. As primeiras pessoas que receberem esse dinheiro recém-criado poderão adquirir bens e serviços a preços inalterados. À medida que esse dinheiro recém-criado vai circulando pela economia, os preços vão subindo. As pessoas que receberem esse dinheiro por último terão de lidar com um aumento de preços sem que ainda tenham tido um aumento em suas rendas. Logo, há uma redistribuição de riqueza em favor daqueles que primeiro receberam esse dinheiro, em detrimento daqueles que o receberão por último, os quais ficarão continuamente mais pobres. Os que primeiro recebem este dinheiro são principalmente os membros do sistema bancário, o governo e as indústrias favoritas do governo. As moedas comunitárias não utilizam juros, todas as comunidades podem criar o seu próprio dinheiro, podem ser mais complexas ou mais simples. Por exemplo, aqui está o Banco Palmas, no Brasil, que é bastante conhecido, que era um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido. E temos aqui em Inglaterra, que é um país rico, e temos aqui a Libra de Brixton, que este aqui já tem pagamentos para SMS, cartão de crédito, acho que a própria Câmara já paga a parte dos salários em Libras de Brixton. Não precisam ter dinheiro sequer em papel, existe software gratuito para gerir o sistema, e existem moedas comunitárias espalhadas por todo o mundo. Objetivos de um ponto de vista local: é uma forma do dinheiro ser gasto na região e dessa forma fixar a riqueza na região, fortalecendo as empresas locais e aumentando o emprego. Como aquele dinheiro só é aceito na região, nunca pode comprar um produto que venha da China, obviamente. Também poder realizar transações de bens e serviços sem precisar do dinheiro oficial
e preparar a comunidade para continuar a realizar as trocas necessárias à vida em comunidade no caso de acontecer um colapso do sistema financeiro, como tem acontecido regularmente na história. Os objetivos, de um ponto de vista global, que são os que mais me interessam, é educar os participantes através do exemplo e da prática sobre regras básicas de um sistema monetário justo. O sistema monetário que vivemos é tão complicado que eu pessoalmente só entendi os seus podres quando entendi como é que funcionavam as moedas comunitárias. Para alertar a população para os problemas existentes no sistema monetário oficial, para fortalecer o espírito comunitário, ter a satisfação de utilizar um dinheiro limpo que não explora nem empobrece ninguém, nem alimenta exploradores, e agir na consciência se é a mudança que queres ver no mundo. Em Portugal, o mais conhecido é o Banco do Tempo. Para quem não conhece o Banco do Tempo, a moeda é a hora. Na prática funciona deste modo: quando um membro do Banco do Tempo precisa de um serviço, contacta a agência que procura um outro membro que o possa realizar. Realizado o serviço, quem solicitou passa um cheque de tempo. O membro que prestou o serviço deposita o cheque, é acreditado na sua conta e poderá obter serviços disponibilizados por qualquer outro membro. E aqui um conceito interessante: a moeda é a hora, ou seja, tem todos o mesmo valor. Os serviços aqui têm todo o mesmo valor. Tanto faz ser um médico como um empregado de limpeza. E, por exemplo, entre os objetivos, vários objetivos deste conceito, é o estabelecimento de relações sociais mais humanas e igualitárias. Pronto, já vimos então os mecanismos. O lucro seria através das cooperativas, algo que exigiria uma revolução muito grande, uma mudança muito grande, mas estes juros, o mecanismo de juros, era até algo fácil, bastava apenas legislação. Ou seja, eu acredito que se tivermos a oportunidade de continuarmos a evoluir e se tivermos tempo, como mais no fim já vão ver o que é que eu quero dizer com isto, se tivermos tempo, eu acho que vai certamente surgir dentro de anos ou décadas um movimento abolicionista como houve com a escravatura, e desta vez para acabar com este mecanismo dos juros. Aqui este slide eu mostro que é porque normalmente as pessoas esperam que a solução venha de cima dos governos, através dos partidos, tal, sempre esperam que a solução venha de cima. Eu aqui mostro que tecnicamente isso não é possível. Eu tenho aqui isto. Nós utilizamos atualmente um sistema económico competitivo piramidal. Ou seja, as pessoas competem umas com as outras por empregos, por dinheiro. As empresas competem umas com as outras por cota de mercado e os países por domínio. Há os ricos e há os que ganham e os que perdem, e forma-se uns estratos sociais, a pirâmide da riqueza. Eu aqui tenho duas pirâmides. Uma é do Credit Suisse, que é a distribuição da riqueza pelo mundo, em que 3% da população, ou seja, 67% da população detém 3% da riqueza e 0,5%, meio por cento da população detém 40% da riqueza. E esta é uma pirâmide em termos de estruturas, como funciona o mundo em termos de estrutura. Eu tirei esta da net, não fui eu que fiz uma pequena alteração, mas pode não ser exatamente assim, mas está muito, muito bem conseguida. Quais são as características da pirâmide? Composta por estruturas extremamente sólidas e muito bem organizadas, através de empresas, sindicatos, associações, partidos, maçonarias, países, organizações internacionais de comércio, de saúde, de segurança, etc. Vive-se um ambiente de guerra, uma guerra económica por recursos, onde todos tentam defender ou reforçar a sua posição. Então, nesta pirâmide, os que tenham mais acima ou mais abaixo, ninguém quer descer. Todos querem no mínimo ficar onde estão. E, se possível, subir. Mas no mínimo ficar onde estão. Ou seja, isso quer dizer que fica sempre tudo no mínimo como está. Portanto, a mudança nunca pode vir de cima da pirâmide, só pode vir de baixo. Nunca pode vir de cima. Por exemplo, aqui um dado: um americano consome 5 vezes mais que um mexicano, 10 vezes mais que um chinês e 30 vezes mais que um indiano. E o americano está aqui em cima, não quer passar aqui para baixo. Portanto, ele vai tentar manter tudo como está. Portanto, a solução nunca vem de cima. Pronto, vimos então aqui uma série de mecanismos para diminuir a desigualdade. Já podemos construir uma solução, porque apontar os problemas sem construir solução normalmente é sinal que não se conhece o problema. Eu construir aqui um modelo cooperativo familiar, que é o que eu divulgo, é como se dessemos a cada pessoa um manual que tem como objetivo a construção de uma sociedade que considere todos os seres humanos como iguais, que funcione como uma família global,
utilizando um modelo económico cooperativo em substituição do atual modelo nocivamente competitivo. É como se dessemos a cada pessoa um manual muito simples que ela tem que implementar na sua comunidade. Quanto mais pessoas implementarem, mais rápido o mundo estará a cooperar. A primeira fase é os cidadãos por todo o país analisam a fundo e divulgam o modelo cooperativo, ou seja, como diz Eduardo Galeano, a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Não podemos modificar algo sem conhecer a fundo, portanto, o primeiro passo é conhecer bem o problema e a solução. E desenvolver um senso crítico e uma visão própria do mundo exige educação, reflexão e tempo. É algo, como tudo, existe tempo, existe estudo, reflexão, muita reflexão. Nas suas comunidades organizam a criação de empresas cooperativas sociais que forneçam o máximo dos serviços necessários à vida em comunidade. O objetivo é formar cooperativas em cada área e depois todas elas utilizam as mesmas 5 regras. Já agora, o objetivo secundário é tornar a comunidade o mais independente possível de organismos estatais centrais, substituir uma cultura de dependência por uma cultura de responsabilidade. Então, as 5 regras que elas todas utilizam é: primeira, não tem empréstimos bancários nem aluguer de instalações, os recursos são apenas para quem trabalha, baseado nestes conceitos. O segundo é que os lucros só podem ser aplicados no desenvolvimento da empresa, fim da ganância inerente à competição por recursos, também baseado nestes conceitos que vimos. O terceiro é que o salário geral é igual para todos os trabalhadores de toda a rede. O salário é igual para todos os trabalhadores de toda a rede. Isto é baseado um bocado no banco do tempo, um bocado na forma na forma correta de olhar para o dinheiro, o espírito da igualdade. Agora, pode haver exceções e haverá exceções. As exceções são aprovadas democraticamente pela Assembleia da Cooperativa. Porque o próprio ser humano, ele não exige que todos tenham o mesmo salário. Este artigo, o ser humano gosta como nós sabemos, gosta de agradecer, gosta de premiar. Ele não precisa que todos sejam iguais. Por exemplo, este artigo foi feito um inquérito em 40 países em que perguntaram às grandes empresas, perguntaram aos trabalhadores das grandes empresas qual deveria ser a diferença de salário entre os presidentes executivos e os trabalhadores não qualificados. E então, em Portugal, por exemplo, acho que foi o Pingo Doce que entrou para este estudo, penso eu, os trabalhadores responderam que os presidentes deviam ganhar 5 vezes mais. E estavam a ganhar 53 vezes mais. E, por exemplo, nos Estados Unidos, os trabalhadores disseram que os presidentes deviam ganhar 6,7 vezes mais e eles estavam a ganhar 354 vezes mais. É interessante que, normalmente, é o 5 e o 6. Também, na Mondragon, também é eleito através do voto dos cooperantes, é 6 vezes maior. Portanto, o próprio ser humano não precisa que sejam todos iguais e não acha isso sequer justo. Então, 4. O valor máximo do salário geral é definido pelos clientes, na primeira fase. Isto aqui é mais uma característica técnica que eu coloquei a pensar nos casos, por exemplo, como na Suíça, em que metade do mercado de hipermercados são 2 cooperativas e a outra metade são empresas tradicionais. Então, o objetivo dos trabalhadores, o que é que eles fariam? É ter o salário, o objetivo normal das pessoas é ter o salário mais elevado possível. Então, eles utilizariam a vantagem que tinham em não ter salários milionários e não ter lucros, utilizariam esse dinheiro para aumentar os seus salários no máximo possível, obviamente. Como também não pode haver monopólio, eles também não tinham interesse em que as outras empresas fechassem, de maneira que o objetivo deles seria o ordenado mais alto possível. Isto aqui é para limitar isso, porque o objetivo do projeto não é o bem-estar dos trabalhadores, mas da comunidade toda. O objetivo é sempre abaixar o máximo os preços. 5. Integração progressiva de redes MCF até haver apenas uma rede MCF. Então, quando uma rede tocasse noutra rede, em vez de competirem, elas integravam-se. E assim sucessivamente. Então, o objetivo é ter uma comunidade com um objetivo comum sempre, cooperar.
estender a cooperativa o máximo possível. Este texto é um texto que eu gosto muito e que eu utilizaria para descrever o projeto que diz: a ciência da cooperação deve ser ensinada para as pessoas desde a sua infância e trazida até à vida adulta. Deve ser claro para todos que a cooperação é uma ciência que pode substituir a psicologia das disputas, antagonismos, luta, guerra e derramamento de sangue. A vida mudará drasticamente quando as pessoas aprenderem como cooperar. A cooperação não pode continuar através da imposição, força ou técnicas totalitárias. As pessoas devem ter uma visão, entendê-la e olhar meios de realizá-la. Os indivíduos devem formar grupos e esses devem formar grupos maiores, até que todos os grupos se tornem uma unidade, tendo desenvolvido uma consciência global. Essa é a maneira como a dor, sofrimento e destruição podem ser eliminados do nosso planeta no futuro. Todos os recursos do globo podem, então, ser usados para guiar a humanidade para um estado ainda mais elevado de consciência. Se eu tivesse que me pedissem para apresentar uma frase em que nestes 3 anos de pesquisa que eu verifiquei que estavam todos de acordo em todas as áreas, saúde, economia, etc., eu apresentaria deste cientista aqui. O que vemos neste exato momento é a competição e a destruição mútuas, as guerras, a luta por sobrevivência e as pessoas destruindo o planeta para conseguirem alguns pedaços dele. Cada um desses movimentos é destrutivo não só para o planeta, mas para a civilização humana, pois a civilização humana prosperará através da cooperação e morrerá através da competição. Se você pensar a partir dessas verdades, você vai acabar chegando na extinção que está diante de nós. Então, a conclusão principal é que qualquer solução que não tenha como objetivo colocar toda a comunidade a cooperar será sempre uma solução incompleta. Já agora, para terminar, vou partilhar a minha visão do futuro e aproveitando aqui esta palavra da extinção, minha visão do futuro, que baseada nestes 3 anos de pesquisa. Até há um ano atrás, o que preocupava mais os cientistas e os pesquisadores era este cenário do pico de exploração de recursos. Que há um ano surgiu outro cenário ainda mais preocupante que este. Este é muito fácil, este cenário. Em 1900 havia cerca de 1,5 bilhão de pessoas, hoje existem 7 bilhões. À medida que foi aumentando as pessoas, foi aumentando também a extração de recursos. Neste caso é de petróleo, mas aplica-se a tudo, carvão, cobre, etc. E os cientistas dizem que nós estamos aqui. Ou uns dizem que já passámos aqui, outros dizem que ainda nos passámos, mas é uma questão de décadas. Todos concordam mais ou menos que ou estamos para chegar ou já estamos aqui. E a partir de agora vai haver menos recursos, os recursos vão ser mais difíceis de extrair, a qualidade vai ser menor, ou seja, tudo isso vai encarecer o preço do recurso. E a humanidade, pelo contrário, vai continuar a aumentar até 2050, prevê-se que existam 9 bilhões de pessoas. Então vai haver menos recursos para mais pessoas, vai aumentar a competição por recursos, o aumento do preço e com todas as revoltas e guerras que daí surgem. E o colapso da sociedade tal como a conhecemos hoje. Depois, já há cerca de um ano, começou-se a falar no metano do Ártico. Eu aqui tenho, neste slide, tenho o ponto de vista institucional sobre o aquecimento global, ou seja, das Nações Unidas e do IPCC, que são 2.000 cientistas e que o relatório depois tem que ser aprovado pelos políticos, tudo instituições conservadoras. E há 2 meses no Peru houve um evento, uma reunião dos cientistas sobre o clima, organizado pelas Nações Unidas, e do New York Times, que é também um dos jornais mais conceituados no mundo e conservador. Na reportagem ele disse isto: depois de mais de 2 décadas de tentativas sem sucesso para conseguir forjar um pacto global para travar as alterações climáticas, os negociadores das Nações Unidas, que se reúnem na América do Sul esta semana, estão expressando um novo otimismo de que poderão finalmente alcançar o tão esquivo acordo. No entanto, os cientistas alertam que mesmo com um acordo para parar o ritmo atual de emissões de gases com efeito de estufa, o mundo vai se tornar cada vez mais desagradável. E sem um acordo, dizem os cientistas, o mundo pode eventualmente se tornar inabitável para os humanos.
Então, isto é a ciência climática, é uma coisa enorme, mas dos dados que mais destacam, assim, que mais me destacaram a mim, de senso comum, diria que são estes três, por exemplo. Apresentaria estes três. Este aqui este dos últimos 400 mil anos, eles retiraram amostras de gelo do Antártica, acho eu, e através do gelo eles conseguem ver, através das moléculas do gelo, eles conseguem ver a concentração que houve de dióxido de carbono, de metano e o nível da temperatura dos últimos 400 mil anos. E como nós vemos aqui, eles tiveram sempre, o vermelho é a temperatura, penso eu, exatamente, e os outros dois é o metano e o dióxido de carbono. E vemos aqui que eles tiveram sempre coladinhos um ao outro. Um por onde sobe, o outro também sobe, etc. E, por exemplo, vemos aqui que no metano, o metano nunca passou aqui dos 750. Neste momento, ele aqui está a 1700, mas ele penso que já passou os 2000. Ou seja, ele nunca na vida passou dos 700 e neste momento está em 2000. Depois, a temperatura aqui não dá muito bem para ver porque vê-se que está dos máximos, mas não dá muito bem para ver. Mas este aqui está melhor para ver. Aqui, este é da temperatura dos últimos 1000 anos. Vemos aqui que ela se manteve assim, sempre assim, e desde que começou a Revolução Industrial, ela disparou. Neste momento aqueceu quase 1 grau. E do dióxido de carbono, nos últimos 2000 anos, o dióxido de carbono, vê que é o vermelho, vejo que teve sempre aí nos 270, e desde que começou a Revolução Industrial, neste momento já passou os 400. Até existe um movimento muito conhecido, que é o 350.org, que certamente foi criado quando estaria talvez a 300 ou pouco mais, talvez, não sei. O movimento tinha como objetivo alertar a humanidade para não ultrapassar os 350, porque era muito perigoso, e neste momento já está nos 400. Ou seja, vê-se aqui como estes dados subiram. Portanto, se normalmente o dióxido de carbono e o metano acompanham sempre a temperatura, portanto, se o dióxido de carbono, o metano já vai aqui em cima e o dióxido de carbono já vai aqui, a temperatura vai atrás. Isto é a visão tradicional, conservadora. Depois, existe, dentro do mundo dos cientistas, existe um grupo de cerca de 30 cientistas que na última década se dedicou a estudar o Ártico, ou nas últimas décadas, não sei, e criou um grupo que é o grupo de emergência do metano do Ártico. E eles há um ano lançaram um documentário que é A Espiral de Morte do Ártico e a Bomba Relógio de Metano. E o que eles dizem basicamente é que o gelo do Ártico está a derreter muito mais rápido do que eles previam. Aqui vê-se o nível de gelo. Em 1980 existiam cerca de 17, penso que mil quilómetros cúbicos, 17 mil quilómetros cúbicos, acho eu, de gelo, e agora neste momento existem 3 e prevê-se que em 2016 que ele esteja com 0, isto nos meses do verão. E eles dizem que o metano tem lá o Ártico tem grandes quantidades de metano, um gás que é 20 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono para o aquecimento, e eles dizem que pode-se libertar para a atmosfera e causar algo desastroso. Eles também tiveram nessa conferência de há 2 meses no Peru, e eles deram uma conferência de imprensa, quase 2 cientistas, quase em estado de choque. E dentro destes 30 cientistas há um professor catedrático, professor emérito de Recursos Naturais e Ecologia da Universidade do Arizona, que há um ano para cá tem dado pelo mundo e das televisões, e a mensagem dele é que os novos dados científicos preveem que o processo de extinção da humanidade já começou, é irreversível e estará terminado por volta de 2040. Então, basicamente, ele diz que temos que continuar a ver o que é que se pode fazer para diminuir o aquecimento, obviamente, mas que temos também de nos preparar para o colapso sem que nos matamos todos uns aos outros. Aqui a NASA, por exemplo, neste estudo, que é sempre, a NASA é sempre conservadora, também diz que
A conclusão do relatório é que numa situação que reflita a realidade do mundo de hoje, se tudo continuar assim como estamos, achamos que será difícil evitar um colapso e as soluções apontadas do estudo são a redução da desigualdade económica, lá está, vamos bater sempre no mesmo, para garantir uma distribuição de recursos mais justa e a diminuição drástica do consumo de recursos e também do crescimento populacional. O relatório não prevê situação para datas específicas, mas fala em próximas décadas. Esta também é uma notícia deste mês. Aqui há um grupo de cientistas que criou um relógio que é o relógio do Apocalipse. E neste momento o relógio faltam 3 minutos para o Apocalipse. Ou seja, isto é um boletim são cientistas atómicos. Este boletim de cientistas atómicos foi fundado em 1945 pelos cientistas da Universidade de Chicago que tinham ajudado a desenvolver as primeiras armas atómicas do projeto Manhattan. Eles criaram o relógio do Apocalipse 2 anos depois, usando uma imagem do Apocalipse, que representa a meia-noite, e da linguagem contemporânea da explosão nuclear, que se utiliza esta linguagem contagem regressiva para o zero, para transmitir as ameaças para a humanidade e para o planeta. A decisão de mudar ou deixar no lugar o ponteiro dos minutos do relógio é feita todos os anos pelo Conselho Científico do Boletim, em conjunto com o seu Conselho de Patrocinadores, que inclui 17 prémios Nobel. Então, esta decisão é baseada no Conselho Científico, que são cientistas, e os cientistas, não podemos esquecer, são das pessoas mais inteligentes do mundo e dedicam a sua vida apenas a estudar a ciência, não é? E, portanto, para além disso, tem um Conselho de Patrocinadores, são 17 prémios Nobel, são das pessoas mais inteligentes do mundo. Depois, o relógio tornou-se um indicador universalmente reconhecido da vulnerabilidade do mundo a uma catástrofe de armas nucleares, mudanças climáticas e tecnologias emergentes em outros domínios. Neste ano de 2015, o boletim avançou o relógio para apenas 3 minutos para a meia-noite, apontando como principais motivos as emissões de carbono, o armamento avançado e a má governação nesses setores. Ou seja, aqui vemos a evolução do relógio desde que foi criado. Ele só esteve mais perto aqui, teve nos 2 minutos, pensou em 1953, e também teve nos 3 minutos em 91, que este foi o pico da Guerra Fria. E neste momento também está a 3 minutos, ou seja, mas agora é muito, muito pior das situações anteriores, porque as situações anteriores era devido à Guerra Fria, que é algo controlado pelos humanos, totalmente controlado pelos humanos. Enquanto que agora é 50% das armas nucleares e 50% pelo aquecimento global, que é algo que é não controlado pelos humanos. Portanto, para terminar, então, quando eu olho o futuro, o que eu sinto é que não basta um milagre, é preciso uma dezena deles. Por isso, mexamos os pés em direção a um mundo cooperativo, e talvez Deus, ou o cosmos, ou o código, que quiserem chamar, nos dê esses milagres. E termino com esta frase do Luther King, que é excelente para resumir a situação em que nós nos encontramos. Ou aprendemos a viver junto como irmãos, ou morreremos juntos como tolos. Obrigado.